Oi, gente! Aqui é a Letícia Sarturi e esse é mais um episódio polêmico do Escuta Ciência. Escuta Ciência! Olá, pessoal! Aqui é o Júlio Ponce e hoje vamos falar sobre o quanto a ideologia tem prejudicado a medicina brasileira. Sim, nós vamos falar da nota do CFM sobre o uso de máscaras. Mas antes, Júlio, vamos nos apresentar melhor, porque pode ter algum ouvinte que está chegando pela primeira vez aqui, né? Eu sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E você, Júlio? Eu sou farmacêutico, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. Pois é, gente, somos cientistas de formação e temos algum conhecimento para falar sobre isso, e por isso que nós vamos falar sobre isso. A gente não se mete numa polêmica se a gente não tiver, no mínimo um embasamento para se meter, né, Júlio? Exatamente, e a polêmica dessa semana é uma que parece que não quer morrer, né? A gente já discutiu isso no podcast antes, a gente já discutiu nas nossas redes pessoais, discutiu com parentes, com amigos, criou uma certa polêmica no começo, mas agora a evidência científica claramente aponta para um lado, mas o CFM parece estar apontando para o lado oposto. Que polêmica que é essa, Letícia? Então, o CFM emitiu uma nota para a Anvisa criticando o uso de máscaras, falando que não tem evidências do benefício do uso de máscaras, que as máscaras podem prejudicar a nossa vida, que inclusive eles estão até se preocupando com o meio ambiente, falando que as máscaras vão acarretar num excesso de lixo, né? Então, assim, não precisa usar máscara porque vai prejudicar o meio ambiente, vieram com essa, meteu essa agora, né? E apontando lá uma evidência científica vinda de uma meta-análise que, diga-se de passagem, foi mal interpretada, né? Vamos dizer assim. E a gente quer falar sobre isso, porque a Anvisa rebateu, lógico, essa nota, dizendo que a medida de recomendar máscara e isso ser ainda obrigado, por exemplo, em voos, isso está sendo baseado em evidência científica, não é do nada que a gente tira essa, né, Júlio? Pois é, a ideia dessa meta-análise que foi feita, né, a revisão Cochrane, como eles chamam, a ideia é pegar o que tem de melhor no mundo científico, de qualidade de evidência, de trabalhos feitos até agora, que apoiem ou não o uso de máscara. E essa meta-análise foi muito bem conduzida, né, para o pessoal que está no Twitter. Tem um epidemiologista australiano que eu gosto muito, que é o Gideon, que ele se auto-intitula Health Nerd. E ele fez uma avaliação, ele falou que ele tem uma ou outra comentário sobre como eles mediram os pesos das evidências utilizadas lá, mas ele não tem uma crítica sobre como foi conduzida. E essa meta-análise, no fim, ela diz que não tem evidência da melhor qualidade, que seria aquele estudo duplo cego, randomizado, etc., etc., que aponte o benefício. Porém, há outras evidências de qualidade um pouco inferior, mas que apontam o benefício. Então tem bastante evidência concreta que aponta o benefício, aponta para uma recomendação de uso. O que não se tem no momento é nenhum estudo que tenha sido feito na melhor qualidade, que tenha conseguido medir esse benefício. Então, na verdade, não é uma evidência da ausência de benefício. É uma ausência da evidência dessa de melhor qualidade. Sim, né? sim. São coisas bem diferentes. Exato. E, assim, na meta-análise, isso é importante deixar bem claro, a gente tem uma análise que foi baseada em estudos utilizando profissionais da saúde. Então, eram pessoas que estavam em ambiente hospitalar, usando máscaras N95 e também as máscaras cirúrgicas, também pegaram estudos assim, porque a meta-análise usa medidas não farmacológicas de maneira geral, para combater a transmissão de vírus, né? E aí, nessa meta-análise, foi encontrado, baseado nesses estudos que utilizou profissionais da saúde, foi encontrado isso, né? De que não teria pouco ou nenhum benefício o uso de máscara na transmissão de vírus respiratórios, né? Acontece que, assim, se a gente pensar em profissional da saúde, embora o profissional da saúde ele saiba usar um equipamento como esse, equipamento de proteção individual, como a máscara,
é um profissional que vai ficar exposto mais tempo a um ambiente com contaminação. E também a gente tem que imaginar que a máscara, ela tem um limite, também tem isso. Sempre foi falado sobre isso, sobre o limite das máscaras. Você não pode usar infinitamente a máscara num ambiente em que você tem uma alta carga de vírus, tem tudo isso, tem vários fatores aí envolvidos. E aí, no fim, até os autores colocam que, embora a conclusão seja essa, a gente precisa ter estudos mais fortes, a gente precisa ter ensaios clínicos com muitas pessoas, bem delineados, para chegar a uma conclusão. E eles não descartam ainda, eles falam isso, não descartam de que possa surgir uma evidência que aponte o contrário do que eles estão apontando ali com essa meta-análise. Uhum. Só que o CFM, ele pegou a partezinha que ele quer e foi lá e falou assim: máscara não protege contra a transmissão. Não podemos obrigar máscara porque não funciona. E isso é muito absurdo, porque até nessa nota eles colocam como se a máscara fosse enxergada como uma sinalização de virtude. E que isso acabava colocando as pessoas que não querem usar máscara como pessoas não virtuosas, as que não querem usar máscara. Então, a crítica do presidente do CFM não é a evidência científica de que a gente deve continuar usando máscara, mas a crítica dele é que ele está incomodado que as pessoas que não querem usar máscara também não querem que as pessoas que ainda desejam se proteger continuem usando. E isso é absurdo, né, Júlia? Assim, se a pandemia virou uma coisa de cada um por si, isso é absurdo. E a gente... Lógico, a gente está aqui para falar um pouco dessa parte do estudo, mas a gente não pode deixar de falar de tudo que aconteceu ao longo desse período também, que mostra o CFM como mais um grupo de médicos aderindo a uma ala ideológica relacionada ao governo Bolsonaro, do que um grupo de médicos preocupados em controlar as atividades médicas em benefício da saúde humana, né? Então é bem triste isso. Pois é, a gente tem, quando a gente olha, né, o corpo de evidências em relação ao uso de máscara, é sempre muito difícil a gente fazer uma comparação quando a gente fala, por exemplo, olha, esse lugar tinha obrigatoriedade de uso, esse aqui não. A gente não viu tanta diferença. Porque no caso específico de máscara, tem a questão de adesão, né? Sim. E a gente sabe que tem muito lugar, porque a gente observou isso, né, em que havia a obrigatoriedade de uso de máscara e as pessoas não usavam. Inclusive, tem membros do judiciário, eu não vou nomear nenhum, tem muitos que são bons, admiro, tenho amigos que trabalham no judiciário, mas tem um em específico que gravou vídeo ensinando como não usar máscara em shopping se você estivesse comendo sorvete, se você estivesse num táxi, anda com uma garrafinha, daí você não precisa usar. Então tinha a obrigatoriedade, mas não tinha a adesão. E daí fica difícil. Por quê? Se você não tem as pessoas aderindo a essa obrigação, as pessoas acabam ficando expostas. Então o grupo que usa a máscara e que acaba não usando, está tão exposto quanto o grupo que não usa, né? Exato. E essa interpretação errada que a gente tem que tomar cuidado. Qual foi a qualidade de intervenção? A Bia levantou isso no Twitter, eu achei muito bacana que ela fez essa comparação da questão ética. É ético eu expor um grupo ao vírus e outro não, para fazer um estudo duplo cego, randomizado, do jeito que deveria ser? Não é. Então é difícil fazer uma evidência de boa qualidade com esse tipo de intervenção. Exato. Assim, a gente não pode colocar no mesmo patamar de testes do que seria um medicamento, uma vacina. A gente tem evidência de que máscara funciona justamente porque as máscaras são preparadas com materiais filtrantes. E quando eu falo isso, eu tô falando de máscaras que são produzidas com esse propósito, né? Máscaras PFF2,
até as máscaras cirúrgicas também, o material é filtrante. Só que a diferença entre uma máscara cirúrgica e uma PFF2 é que a PFF2 tem o processo de vedação. Você tem elásticos que prendem na cabeça, então força a vedação. Se você usa uma máscara do seu tamanho, do tamanho do teu rosto adequadamente, ela fica bem aderida ao rosto e não vai ter vazamento de ar. Por isso, você vai respirar sempre o ar que está sendo filtrado mesmo pela máscara. Então, esse processo de produção de máscaras, ainda por cima, passa por testes. Então, a gente tem máscaras que até alguém colocou no Twitter, teve um tweet que passou ali na minha timeline, falando assim, as máscaras passam por mais testes que muito estudo clínico aí de medicamento. E... se for pensar na realidade, é verdade, porque a gente tem órgãos aí como aqui no Brasil, a Anvisa tem a certificação da Anvisa, mas também muitos desses produtos de EPIs passam por normas do próprio Inmetro, por exemplo. Então, a gente tem uma série de certificação necessária para esses produtos estarem no mercado. E a gente sabe que eles são produzidos com materiais adequados para isso, né? Então, é meio contraditório você falar... que máscara não funciona, que precisa testar, se as máscaras são feitas para filtrar aerossóis. Então, se a gente tem uma doença que se transmite por meio de aerossóis, obviamente que as máscaras vão ter proteção. Só que como as pessoas estão usando essas máscaras? A gente sabe que tem gente que usa, às vezes, com o nariz de fora, às vezes usa uma máscara maior do que deveria. Então, não adianta falar, eu uso PFF2. Só que você fica tirando toda hora pra falar que tem gente que tira máscara pra gravar áudio no WhatsApp. Eu já vi muita gente fazer isso. Então, assim, não dá pra a gente atribuir uma não efetividade das máscaras à própria máscara, pensando numa população que está usando, porque essa população nem sempre vai estar usando adequadamente. É difícil mesmo a gente fazer estudo para avaliar essa efetividade, né? Tem a questão ética, mas também tem essa questão, como eu falei, de como as pessoas vão estar usando. Quando você faz um estudo de medicamento, uma vacina, por exemplo, essa vacina vai ser administrada no participante do estudo. O participante vai ter a vacina administrada pelo grupo que está cuidando dessa administração no estudo clínico. Então, não tem como a gente falar que o paciente vai tomar errado a vacina. Agora, como que você vai dizer que a pessoa está usando corretamente uma máscara? É bem complicado se não tiver uma recomendação forte e uma orientação adequada. Fora que aqui no Brasil, se a gente pensar em máscaras, né, a gente não tem como avaliar na nossa população, porque grande parte das pessoas usam ainda máscara de pano. E essa sim, a gente não pode garantir nenhuma efetividade da máscara de pano. Não tem como a gente garantir, porque elas não passam por testes rigorosos, não são produzidas de um material padronizado, né? É o pano que tinha lá na tia Cotinha, lá na gaveta dela, ela fez lá as máscaras coloridas cheias de flor. Então, assim, a gente não tem como saber sobre as máscaras de pano. E não foi feita recomendação para a população alterar as máscaras, né? Então, ainda é difícil a gente atribuir uma efetividade ou uma não efetividade às máscaras diante desse cenário, né, Júlio? Pois é, e é importante a gente lembrar de algo que era falado logo no comecinho da pandemia, né? Que é a questão que as pessoas às vezes falavam, mas eu usei máscara o tempo inteiro e ainda assim eu peguei. Bom, ainda que você tenha usado corretamente, você não tenha usado com o nariz de fora, você não tenha mexido, você tenha usado uma de boa qualidade. O que acontece é redução de risco de contrair a doença. Não vai a zero, mas diminui. E eu lembro de um desenho que foi compartilhado na época, que é o modelo do queijo suíço, né? Cada fatia do queijo suíço tem um buraco. Mas o queijo suíço inteiro, ele é um bloco, que não tem um buraco que vai de um lado ao outro. Sim. Então, mesmo que você tenha proteções falhas, que tenham buracos, a somatória de proteções, no fim das contas, te protege. Então, é o uso de máscara, é o distanciamento social, que hoje em dia a gente sabe que é mais difícil, a gente sabe que as pessoas voltaram
a se comunicar, a, enfim, interagir e tudo mais, mas ainda é importante, e acho que a gente pode extrapolar isso até para além da Covid-19. Se você está com sintoma, não interage, não vai no bar, não vai para balada. Ah, mas e se for só gripe? Legal, bacana, que bom, mas não passa para os outros. Fica em casa, né? Então, o distanciamento social continua valendo. A máscara, o distanciamento social, a vacina, a proteção com mais esmero, com mais cuidado dos imunossuprimidos, dos idosos. Então, o mesmo negócio da gripe. Ah, tô gripado, vou visitar minha avó? Não vai. Porque se sua avó pegar uma gripe, mesmo que seja uma gripe comum, pode ser muito mais danosa para alguém com a saúde fragilizada. Então, mesmo que a gente perceba, olha, as máscaras não protegem tanto assim. Elas protegem. E protegem o suficiente para terem sido muito importantes no começo da pandemia, quando a gente dependia de máscara e distanciamento social. Exato. Né? Exato. Então a gente viu situações que de fato se espalhou bastante, que teve contaminação, etc, etc, mas a gente viu também muita descrição de caso de ambientes em que as pessoas não estavam com máscara, estavam contaminadas e teve evento de super contaminação, festa de casamento, teve um caso de um coral que uma das pessoas cantando todo mundo que estava em volta pegou. Então, assim, parece bastante lógico que uma barreira física que consiga parar gotículas, porque isso é outra coisa importante. As pessoas acham que a máscara, ela filtra o vírus. O vírus é pequeno demais. Ele, se sobrevivesse sozinho no ar, passaria. Mas ele viaja dentro de gotículas. Essas gotículas, a máscara consegue barrar. E se a máscara consegue barrar, essas gotículas não vão entrar no seu nariz e na sua boca. Não vão passar para a mucosa do seu corpo, não vão invadir, não vão te infectar. Né? Exato. Então, tem muita coisa aí que tem que ser colocada em contexto. Quando o CFM, que tem um histórico muito triste durante essa pandemia, né? A gente pensar que a classe médica muitas vezes é a classe que a população coloca como a maior detentora dos conhecimentos de saúde, né, que goza de um respeito, que muitas vezes é merecido, né? Eu não vou colocar aqui que a gente não tem que respeitar os médicos, mas a gente sabe que são equipes multiprofissionais que tratam da saúde, a gente não está discutindo isso aqui, mas os médicos ainda gozam dessa credibilidade, né? E a gente vê o órgão que representa os médicos ter defendido cloroquina, ter falado, não é bem assim, ter tido, mesmo médicos de destaque, que são políticos, terem aparecido falando, o coronavírus não vai matar mais do que 800 pessoas no Brasil. Pois é. Né? Eles parece que estão querendo insistir nesse erro, e insistir em gastar essa credibilidade que foi conquistada, né, com o trabalho de tantos médicos bons, de tantos médicos preocupados. Eu entendo que vale a crítica de que a gente não tem uma evidência sólida, vale a crítica de que precisa fazer mais estudo, vale até a crítica de, olha, as pessoas, a gente sabe que as pessoas estão com fadiga, porque já faz 3 anos que elas estão vivendo nessa situação. Mas daí eu acho que a questão não é, então vamos liberar geral? A questão é, como é que a gente pode se comunicar melhor para que mesmo depois de 3 anos as pessoas entendam que em situações em que se apresente um risco maior, ainda vale a pena sofrer um incômodo passageiro, porque é isso que a máscara é, ela é um incômodo passageiro. Exato. Se você não consegue ficar com um pedaço de, né, com um aparato grudado no seu nariz por 30 minutos que seja, quando você está pegando um ônibus, olha, realmente parece que o egoísmo, né, o meu conforto vale mais do que a saúde do meu colega, né? Me parece que as prioridades estão fora do lugar. Pois é, e assim, a partir do momento que o CFM coloca que máscaras não funcionam contra vírus respiratórios, porque é isso que quer dizer essa nota, porque a própria meta-análise se baseou em vírus respiratórios, inclusive a Covid. O CFM coloca um EPI que é tão importante em situações de doenças respiratórias, tão importante para a gente se proteger em doenças respiratórias,
coloca como se fosse ineficaz. E a consequência disso é grave, porque isso faz com que as pessoas deixem de ter os cuidados com a saúde, não só contra a Covid, mas contra outras doenças. Então, assim, a gente tem que criticar isso e pensar, né, que médicos deveriam se ater, sim, a prezar pela saúde humana, e não só isso, o Conselho de Medicina tem que se ater a fazer a sua função, que é fiscalizar a profissão, garantindo o melhor cuidado de saúde, não permitindo que pessoas que não tenham a devida competência para atuar na profissão estejam atuando. O Conselho de Medicina não serve para regular as questões de saúde de um país. Então, isso é importante. E a Anvisa, acho que já colocou isso para eles, deixou eles bem a par disso na nota de resposta a cartinha do CFM. Eu acho que aí, só como uma recomendação final, eu acho que se a gente for pensar, então, né, colocar na balança, eu vou acreditar em um conselho que a gente sabe que muitas vezes está mais preocupado em ser classista, em defender os médicos em detrimento das outras carreiras, e que, mesmo que fosse só esse o pecado do CFM, durante a pandemia tentou empurrar medicamento sabidamente ineficaz, ou a gente vai ficar com um órgão que durante a pandemia fez as recomendações corretas, avaliou e liberou as vacinas que deveriam ter sido liberadas, não liberou aquelas que não passaram pelo escrutínio necessário, que mesmo sob pressão se manteve a favor das evidências científicas, e vocês podem achar o que vocês quiserem de falar, mas ali tinha gente com outros interesses, etc, etc. Tá bom. Compara o que o CFM falou com o que os outros países que conseguiram resultados de Covid melhor do que o Brasil conseguiram e o que a Anvisa falou. A Anvisa está muito mais alinhada à Organização Mundial da Saúde, aos países que conseguiram diminuir a infecção por Covid. A Nova Zelândia, que a gente sabe que é um bom exemplo em relação a isso, se assemelha muito mais às políticas que eles tiveram lá com o discurso da Anvisa do que com o discurso do CFM. Então, ouvintes, se forem escolher um lado, escolham o que parece ter tido mais sucesso lá fora. Exatamente. Bom, gente, esse episódio foi rapidinho, uma conversinha aí rápida, só pra gente falar desse tema, porque a gente não poderia deixar de falar e orientar vocês. Se você ainda quer continuar se cuidando, locais com muita aglomeração, em voos, né, ou dentro de ônibus, em transporte público, continue usando máscara, mas use máscara de qualidade, a PFF2, que é a que a gente pode garantir algum tipo de proteção. A gente vai ficando então por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.